Filé dos dados. O que seria? Da onde é que o Eric tirou essa ideia de filé dos dados? Essa brincadeira, essa linha dos filé do dado, né? O filé dos dados. O que eu pensei para a gente passar aqui antes da gente fazer algum exercíciozinho? Análise de dados é esse processo de produzir informações, né, pessoal? A gente precisa produzir muita informação todo dia. E dessa informação, desse maçaroca de dados que a gente vê na internet, nos colegas dos fóruns, a gente tem que extrair dessa informação um conhecimento a partir desses dados. O dado está aí, produzido, a gente sabe que tudo no mundo produz dados, até uma árvore produz dados, até um caminhão passando na rua produz um certo dado, e isso aí está aí no mundo. E o processo de produção de dados ele pode começar pequenininho numa tabela e tomar proporções gigantescas, vai depender muito do tipo de informação que você está tratando, né? E descobrir esses dados, essa massa de dados, que é o que dentro dessa massa de dados, o que de fato é importante, como eu coloquei aqui, é necessário que nós aqui, a gente como analistas, a gente tenha pelo menos assim, duas coisas, né? A gente tem que ter objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Por que a gente está pegando aquele dado ali? Por que o nosso trabalho pediu para a gente se conectar, para fazer um web scrap? Por que pediu para a gente buscar uma tabela de órgão, uma tabela de produto? Por que eu tenho que ligar o dado, um mapa do IBGE? Por que eu tenho que buscar isso? Porque está atrelado a um objetivo. Eu preciso alcançar um objetivo. Isso aqui não impede a gente de trabalhar, mas ajuda muito você saber o norte, a não ser que você queira estudar. E até quando você está estudando, a falta do objetivo é difícil. Você fica assim, gente, vou fazer o que hoje? Você abre o Power BI em branco, não tem nada, né? E uma coisa que facilita muito é a gente ter habilidades. E o que são habilidades? É você ter dentro do seu perfil algumas coisas que te ajudam a chegar. Eu preciso dominar o DAX, o SQL, dominar uma ferramenta, eu preciso dominar o processo. Então, quando eu tenho alguma dessas habilidades num conjunto da obra, me facilita muito a vida. Eu preciso ter, assim, objetivo. Qual é o público que eu vou atingir com essa minha análise? Qual é o motivo? Para que eu estou fazendo isso? Então, para quem que eu vou apresentar essa informação, não é? Para esse público que eu vou apresentar essa minha informação, eu sou especialista no assunto? Eu sou a pessoa que domina o processo, eu domino o dado, domino os cálculos, domino o DAX. E o especialista, eu sou um especialista? Eu sou assim considerado um especialista? Porque pode ser que para o público que você está mostrando a sua informação, você não é a pessoa que é o especialista considerado. Talvez você seja só o técnico, o cara que vai analisar, o cara que vai fazer o cálculo. Ter o objetivo, saber qual é o seu público e saber o seu papel nesse público, tá? Então, se você for especialista, você é a pessoa que entende dos processos, você é a pessoa que entende das fontes de dados, sabe onde estão as fontes de dados oficiais da empresa, sabe como chegar nessa fonte de dados, né? Você conhece as áreas da empresa, você conhece as pessoas envolvidas nesse processo. Então você é especialista. Você vai lá e vai ajudar as pessoas a chegarem naquele dado e organizar as coisas, legal? Uma das grandes vantagens hoje de você trabalhar com Power BI e dominar a análise de dados é quando ela vem do especialista. Por exemplo, eu me considero uma pessoa que entende o processo que eu estou trabalhando e também entendo o Power BI como ele funciona. E tem pessoas que entendem muito do Power BI, muito de análise de dados, muito de SQL e não conseguem entender o processo. Então precisam de pessoas que entendam do negócio para trabalhar junto com eles. Isso aí não é um defeito, não é uma qualidade, é uma questão de trabalhar em equipe, né? E quais são minhas habilidades? Quais são as suas habilidades? Pense agora como se fosse um canivete suíço lá, que você vai abrir e você vai ter um monte de coisa dentro dele. Por exemplo, o Eric aqui, eu tenho habilidades no Excel e tenho habilidades no Power BI. Mas eu não tenho habilidade no SQL, não tenho habilidade no R. Mas quais são as suas? Às vezes você tem várias habilidades no seu canivete suíço que dentro de uma equipe você pode simplesmente completar muita coisa, ajudar muita gente. E desses canivetes suíços que você tem, com um monte de habilidades, quais são os seus pontos fortes? O pensamento analítico faz parte do seu canivete suíço? É uma pergunta que eu deixo para você, inclusive aqui. E você pode agregar aqui várias outras habilidades, ó. Você pode acrescentar aqui, por exemplo, você é uma pessoa que sabe muito de ETL, você sabe, então você vai agregando. Isso no mercado é bom demais. Não estou dizendo que você tem que ser o sabe-tudo. Você tem que ser forte em uma dessas aqui, ó. No R, por exemplo, forte no Excel, ele é forte no SQL, e você é forte no Power BI, legal? Essas habilidades aqui, pessoal, dessa pequena introdução que eu estou fazendo, só para a gente nivelar mesmo aqui, é muito voltado para como fazer, tá? Você sabe como fazer.
Você pode até não fazer na hora, mas você sabe. Por quê? Porque você pesquisa, você vai no fórum, você já viu gente fazer, você assiste essa aula, eu vou te passar umas dicas aqui, você fala, o Eric já fez isso, hein? Em algum lugar ele já fez, então ele está sabendo como é que faz o negócio. Então você vai lá, sabe onde pesquisar. E aí, pessoal, a gente entra em duas coisas aqui que eu acho muito legal. Análise exploratória e análise explanatória. Análise exploratória é quando a gente pega uma base de dados que você não conhece ela e você tem que começar a desvendar o mistério dessa base de dados. Você tem que começar a trabalhar, vasculhar essa base. Então isso aqui você está fazendo uma exploração mesmo. Você não conhece os dados que estão ali, você tem que começar a fazer, você já sabe fazer sum, média, contagem, você sabe fazer a contagem distinta. A outra é a análise explanatória. E o que é análise explanatória? É depois que você pegou a massa de dados, que você já mastigou essa massa de dados, você descobriu algumas coisas dentro dela, você está preparado para mostrar isso para o seu cliente, para o seu chefe, para o seu colega. Então você está preparado para mostrar isso para o seu cliente lá. Como é que a gente resolve um problema? Saber resolver o problema e buscar soluções é diferente de correr atrás, popularmente chamado de barata voa. Eu fiz essa brincadeira aqui que a gente... O que é o barata voa? É quando cai um problema, por exemplo, assim, vamos descobrir quantos vendedores tem na nossa base. Aí a pessoa não consegue fazer o cálculo, não consegue olhar a base de dados, ela não tem um perfil especialista que conhece toda a parte de vendas, ela não conhece o Power BI, e ela sai desesperadamente ligando para todo mundo, ou então publicando nos fóruns, tentando achar uma ajuda para que ela consiga pelo menos iniciar esse tipo de trabalho. E por que a gente fala barata voa? Porque ele precisa ser o especialista e precisa ser a pessoa detentora das habilidades. E nesse caso ele não tem nenhuma das duas. Então resolver o problema e buscar soluções é diferente de correr atrás de quando você não sabe o que quer, galera. E a gente vê muito, eu participo de muitos fóruns lá no Telegram, e às vezes eu tento ajudar alguns colegas, mas a pergunta dele, você já entende na pergunta que ele não está sabendo de fato o que ele tem que fazer. Então a gente está falando mais da cultura data-driven, né? Que é quais são os problemas que eu tenho que resolver, que tipo de resposta eu preciso obter, que são as nossas decisões orientadas pelos dados, certo? Então isso aqui é a cultura, então eu preciso, dentro da empresa, às vezes não tem essa cultura de dados, não fazem os modelos de dados, elas são muito pessoas voltadas para as planilhazinhas do dia a dia, de microtarefas, né? E aqui aquilo que eu já tinha mostrado, né? Uma figurinha, que é tudo que você faz é bater nessa pedra o dia todo, faça algo útil, como ajudá-los a arrastar aquelas pedras pela colina. É uma brincadeira da figura, mas quem não passa isso nas empresas? Às vezes você está tentando desenvolver uma coisa, está batendo lá em cima, está tentando fazer rodar um script, você está lá para ajudar um colega que está travado no banco, para ajudar ele não a ficar mais atualizando planilhas, mas as pessoas às vezes não entendem que você na verdade está tentando fazer uma ajuda, né? E aí a gente não é muito levado, o analista parece que fica ali sem fazer nada, mas não é, né? A gente realmente está tentando ajudar alguém a sair do outro lado, né? E dentro dessa apresentação, galera, eu deixei aqui para vocês, ó, uma série de referências, tá? Tem aqui o meu canal, tem um artigozinho que eu deixei para vocês aqui também do LinkedIn, que é o artigo. Tem um livro aqui, Introdução à Ciência de Dados, é legal esse livro. Alguns outros artigos aqui e alguns vídeos